Olá, bom dia a todos, que Deus abençoe nesta manhã, neste domingo, onde nós estamos aqui na Igreja de Deus Centro, fazendo a vontade do Senhor. Então que você seja bem-vindo na casa do Pai. Nós estamos aqui para louvar, para adorar o nome de Jesus. E com certeza a palavra de Deus será lançada esta manhã, através da pregação, através dos louvores, através dos testemunhos, se tiver. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e isso é o mais importante. O nosso objetivo maior é glorificar Jesus Cristo, porque Ele é o autor da vida. E Ele nos deu uma vida tão boa, tão maravilhosa, que a gente pode estar na casa dEle, a gente pode estar vivo essa manhã. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, e isso é maravilhoso, isso é de Deus, é uma dádiva de Deus. E a vida que nós queremos viver é uma vida de oração, uma vida de jejum, é uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Para isso é necessário a leitura da palavra. Coloque como prioridade a leitura da palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma mentes e corações. E ela é a resposta de Deus para nosso momento triste, momento difícil. Quero pedir orações para que as pessoas que estão passando esse momento de coronavírus, desse vírus terrível, que tira a vida de muitos, que eles possam passar por isso com vitória. Eu oro por algumas pessoas que eu sei que precisam da oração. Se você tem alguém que você quer orar esta manhã, você pode colocar nos comentários o nome dessa pessoa. E aí nós vamos orar, nós vamos interceder para que ela fique melhor. Não sei qual é o tipo de oração que você precisa, que essa pessoa precisa, se é para saúde, se é para relacionamento, se é para trabalho, vida financeira, não sei. Você pode escrever nos comentários e deixar para nós, que a equipe aqui vai separar esses pedidos de oração, e nós vamos colocar inclusive no nosso grupo de WhatsApp. Toda segunda-feira, todo domingo, inclusive, a gente já coloca o nome das pessoas que precisam da nossa oração. E nessa hora, eu também convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 2. Daniel, esse profeta, teve uma dura missão de passar um período junto com alguns reis muito cruéis. Reis que determinavam a morte e não havia o que fazer. Então Daniel se depara em uma situação de risco eminente. E esse risco foi de vida. Ele correu o perigo de perder sua vida e dos seus amigos, que eram chamados de Ananias, Misael e Azarias. Porém os seus nomes eram Sedraque, Mesaque e Abednego. E Daniel, lá no versículo 16, capítulo 2, versículo 16, diz assim a palavra: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como com os outros sábios da Babilônia. Até aqui eu gostaria de ler com vocês, porque Daniel pediu para que os seus amigos orassem. E eu quero pedir agora a vocês, meus amigos do Facebook, os meus irmãos em Cristo que estão presentes aqui na igreja, que vocês orem pela nossa nação. Que vocês orem para que a nossa cidade de Curitiba consiga viver uma bandeira amarela, azul, branca, as bandeiras que são tranquilas. Nós estamos hoje em um momento de bandeira laranja, porém nós temos fé, nós temos convicção de que Deus pode nos ajudar nessa situação. Então fique focado na oração. Creia que Deus pode nos dar um momento novo. Ele pode nos dar um fim de ano maravilhoso. Com a presença de Deus, nós podemos
alcançar essa vitória. E eu creio na palavra do Senhor. Daniel orou e deu certo. Ele pediu para os seus amigos receberam a bênção de receber sabedoria de Deus. E Daniel ainda recebeu um presente a mais, que foi a revelação dos sonhos. Ele interpretou o sonho do rei e foi salvo. Até o próprio rei, ele identificou que o Deus que Daniel servia era um Deus verdadeiro, um Deus digno de receber louvor, honra e glória. Por isso convido a igreja agora a se colocar em pé. Nós vamos ter um momento de oração inicial do nosso culto. E você pode clamar ao Deus eterno. Santo Espírito de Deus, nós estamos aqui na tua casa. Deus eterno, obrigado pelas tuas misericórdias que se derramam a cada manhã. Obrigado, Jesus Cristo, pela salvação da nossa alma, por nos dar a oportunidade de te louvar e te engrandecer. Estamos aqui, Deus, reunidos como o teu povo, que celebra a vitória, o teu povo, que agradece diariamente, constantemente, o teu povo que clama, o teu povo que roga, que intercede, para que o Senhor venha com socorro bem presente na hora da angústia. Nosso país está angustiado com esse vírus, ó Pai. Mas nós cremos que existe um Deus maior do que qualquer infecção, do que qualquer vírus, do que qualquer problema, seja de saúde, seja de finanças, qualquer tipo de problema. O nosso Deus é capaz de resolver. E eu glorifico ao Senhor por tudo isso, Pai. Nós vamos oferecer agora louvores a Ti. Nós vamos oferecer a Ti um sacrifício vivo, que é a nossa própria vida diante do Teu altar. Receba, Pai, ao louvor, honra, glórias, porque o Senhor merece, é digno e vive eternamente. Amém. Louve a Deus junto conosco. Eu vou colocar a minha máscara. Os meus irmãos também estão com máscara. Olha, ainda não aprendi a colocar a máscara. Espero poder desaprender também. Pronto, agora nós vamos louvar a Deus. E graças a Deus temos tido vitória nesse período. Louve, adore de todo o coração. Faça das canções realmente a sua vida diante do altar.
Saúdo também a cada irmão aqui presente, aqueles que estão em casa, e nós queremos continuar louvando. Lá em Salmo 107:1 diz assim: Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. É verdade? É verdade. O amor de Deus dura para sempre. E Ele sempre continua sendo bom, como nós cantamos semana passada. E nós começamos o culto exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom e sempre continua sendo bom. Nós queremos continuar louvando, nós vamos cantar Não, Não Há, e não há outro Deus maior, não há outro Deus, senão o nosso Deus. Vamos cantar com muita alegria essa música, colocar diante dele todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, né? Os nossos sonhos, mas colocar diante dele, porque o Senhor sabe todas as coisas. Não há perdão como o seu, nem vida como a que viveu, nem dor maior, não há. Não há no céu imensidão maior que as bênçãos das suas mãos. Deus como tu, não há. Ninguém nunca entendeu o amor que seu filho deu. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar, e não há outro nome como o seu. Não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança, e não há outro amor maior que o seu. Não há. Não há canção pra te dizer quão grande és em teu poder. Deus como tu, não há. Ninguém nunca entendeu a essência do amor de Deus. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar, e não há outro nome como o seu. Não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança, e não há outro amor maior que o seu. Não há. Em seu amor encontro paz, razão de viver. Em seu poder, sua graça em mim, razão de vencer. Em seu viver, reflete em mim, razão de brilhar. Em seu amor eu viverei. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar, e não há outro nome como o seu. Não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança, e não há outro amor maior que o seu. Não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança, e não há outro amor maior que o seu. Não há.
isso seja em nosso coração, né? Que não há outro igual ao Senhor. Nós queremos, nesse momento, recolher os dízimos, as ofertas, né? Que serão levadas aqui ao altar. E queremos também estar louvando ao Senhor, né? Dizendo o que tenho a não ser, né? Na verdade, essa música, ele nos coloca assim, como Jesus, né? Jesus, eu só tenho a Ti. E muitas vezes na nossa vida é assim mesmo, né? Às vezes nós nos vemos tão sozinhos e nós colocamos, Senhor, nós só temos a Ti. Por quê? Porque o Senhor é aquele que nos carrega. O Senhor é aquele que não nos deixa na mão. Muitas vezes todos podem nos deixar, mas o Senhor não. Então nós queremos louvar o Senhor com essa canção. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser o amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti,
Jesus, eu só tenho a ti, só tenho a ti. Ó sim, Senhor. Jesus, nós só temos a Ti, ó Pai. Em meio a muitas questões, Senhor, que nós vivemos, nós temos certeza que o Senhor está ao nosso lado. E muitas vezes nos carregando, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse culto, por essa manhã, ó Pai. Queremos te agradecer por esses dízimos e ofertas trazidas aqui no seu altar. E que elas possam ser bênção nesse local, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda, nos conduza com essas questões. O que for melhor fazer, o que nós devemos fazer. Fica, Senhor, com nossos queridos irmãos que estão em casa assistindo, Senhor, também. Aqueles que tanto queriam estar aqui e não podem, Senhor. Ó Pai, nos abençoa. E aqueles irmãos que estão aqui, Senhor, também guarda de todo mal. Ó Senhor, as crianças também que tanto queriam ficar na escola dominical. Nos perdoa, Senhor. Nós queríamos continuar te louvando, porque Tu sabes o que é o melhor para todos nós, Senhor, porque todas essas coisas estão acontecendo. Mas nós queremos deixar todas essas aflições aqui no Teu altar. E queremos nos alegrar, ó Deus, porque Tu és o Senhor. E queremos deixar tudo em Tuas mãos. Ó Pai, acreditamos no Teu poder, acreditamos, Senhor, no Senhor. Nós somos os Teus filhos, ó Pai, e obrigado por isso. Queremos continuar te louvando. Amém. Nós teremos nossos avisos agora. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus e a Cristo Jesus, porque nós podemos louvar e adorar esse santo e glorioso nome. Jesus Cristo tem feito a diferença na nossa jornada como igreja neste lugar. E eu quero aqui dizer que nós estamos com as portas abertas, com as restrições exigidas por lei e os decretos que foram colocados aqui para Curitiba. Mas eu quero dizer que todos são muito bem-vindos, quem está aí online, quem está comentando, tá? Eu quero dizer que Deus te abençoe grandemente e que a obra do Senhor vai continuar. Você é nosso convidado especial. Todos os sábados, às 20 horas, o culto jovem aqui e também online. E aos domingos, 10 horas da manhã, presencial e online, ok? Quero dizer também que existe sempre a oportunidade de você fazer pedidos de oração. Como eu disse ontem, eu até quero deixar aqui um bom dia especial para a irmã Edith. Semana passada ela comentou bastante, né? Também os jovens comentaram ontem na GID, né? O Fred, o Alisson, o Eduardo, Milena, todo o pessoal que está comentando no Facebook, nossa página. Você pode ficar à vontade para falar aqui espontaneamente. Irmão Dina também está assistindo aqui conosco. O Rogério Rigon, Deus abençoe vocês, onde vocês estiverem, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E queria falar agora o nome de uma pessoa que entrou nessa igreja ontem. E é interessante, eu vou usar até como testemunho, tá, Cris? Porque a gente às vezes está tão envolvido com essa questão de fazer um culto ao vivo, online, que a gente tem um costume aqui no centro de às vezes receber uma pessoa ou outra. E entrou ontem uma mulher que eu acreditei que ela interromperia até o culto. Ela se aproximou da câmera, se aproximou do pessoal, e eu sei que às vezes é difícil, porque a pessoa já vem com alcoolismo, então realmente foi uma situação inusitada. A gente sempre lidou com isso, né? Mas dessa vez a gente ficou com medo que ela derrubasse a câmera, e graças a Deus a gente conseguiu conversar um pouco com ela.
E ela colocou o nome de um monte de pessoas, 2 filhos, ela tem 2 filhos pequenos. E deixou os filhos com a mãe para ficar aqui no centro de Curitiba, tomando bebidas alcoólicas, né, na rua, suja, sabe? Foi uma situação atípica. E a gente usa isso para falar de Jesus. Quando eu comecei a falar para ela, eu falei, você colocou para orar sobre os seus 2 filhos, você tem que voltar para casa, tem que tomar um banho, você tem que parar de beber e seguir Jesus. Quando eu falei isso, ela chorou ali na porta da igreja e disse, um dia eu volto aqui sóbria. Então eu acredito no poder de Deus, que Ele pode transformar. E às vezes não adianta você só passar a mão em cima da cabeça da pessoa, falar, não, tá tudo bem, é uma fase. Não, às vezes a pessoa precisa de alguém para falar, olha, você tem que parar o que você está fazendo de errado e tem que viver o que é certo, porque Deus quer que você viva o que é certo. Então, fica aqui a dica, o recado para os irmãos, né? Eu sei que tem muita gente aqui que fala com outras pessoas durante a semana, às vezes a pessoa precisa de realmente uma palavra mais forte. Eu não sou acostumado a falar com esse tipo de palavra, mas quando ela colocou o nome de 2 crianças, deixou em casa 2 crianças para estar dessa forma aqui no centro, então eu realmente falei, olha, Deus quer que você cuide dos seus filhos. Então, fica o recado junto com o testemunho, eu não sei, eu me senti desafiado, tá, Cris? E eu quero também abrir agora para quem quiser falar algum testemunho, que quiser alguém falar sobre o que Deus tem feito, você tem liberdade. Eu vou tomar a palavra então. Essa semana nós tivemos um episódio com a Elisângela, né? Uma menina que, nossa ex-cunhada, ela de vez em quando está aqui na igreja com os filhos, e o irmão dela sofreu um acidente, que inclusive foi um acidente grave. Um carro acabou pegando três motos, né? E uma das pessoas que estava numa das motos faleceu, né? Uma moça. E esse menino, que é irmão dela, acabou sofrendo a colisão foi bem forte com ele. Teve num perigo, assim, um momento de perder a perna, inclusive, porque perdeu muito sangue, né? E por detalhes de ter chegado no hospital no momento certo, de ter socorrido, acabaram preservando a parte dele que seria o mais afetado, que foi a perna, que ele quebrou, né? E ele está bem, já saiu da UTI, isso foi colocado em oração aqui para a igreja, e ela agradece muito aos irmãos e fez questão de frisar, inclusive, no período que ele estava recebendo já as melhoras, assim, por parte das enfermeiras, as notícias, né, de que ele estava melhorando. Então, a todo momento que ela pôde ir lá, 2 ou 3 vezes, ela mandou essas informações de agradecimento a todos aqueles que oraram por ela, né, e o agradecimento maior a Deus, porque a petição deles era que o irmão não viesse a falecer, porque tinha esse risco, e ele já saiu da UTI, tá tudo bem. Lógico que o tudo bem é uma recuperação demorada, porque os danos para a perna dele foram grandes, né? Mas ele não tem perigo mais de morte, e ela agradece muito as orações e agradece muito a Deus. Mais alguém? Então, tem um versículo antes da gente louvar o Senhor. Esse versículo tem a ver muito com um testemunho meu. Está em 1 Pedro 5,7. Que ele diz assim: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Eu não sei como que você está trabalhando agora, né? Qual é o seu ofício, se você está fazendo online, ou se está conseguindo ir para o seu emprego. Mas quem é professor está tendo uma dificuldade triplicada. E eu quero falar em nome deles também. Não pela questão do trabalho, porque nós trabalhamos bastante, nós durante o ano temos cursos e nós estamos lá, firme, aguentando. Mas a gente vê que o aluno está sofrendo. A gente sabe, aluno, que você está sofrendo. A gente sabe que ele precisa da presença do professor. E a gente quer atender o melhor possível e às vezes a gente não consegue. Então a gente está limitado nessa questão. E a gente tenta atender o melhor possível. Então isso afeta o nosso emocional também. E tem afetado muito a mim. E tem afetado muitos professores que a gente sabe. E esse versículo talvez sirva para você hoje, que eu não sei qual que é teu ofício, né?
mas que você possa lançar para Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de todos nós. E mesmo nesse momento tão difícil da pandemia, Ele continua cuidando. Mas muitas vezes a gente é muito fraco, né? A gente tenta fazer as coisas por nós mesmos e a gente não consegue, e aí a gente começa a esmorecer. Mas não esmoreça. Não se sintam desamparados. Deus tem cuidado de você. Tem cuidado de todos nós. E coloca isso, né? Está lá em 1 Pedro 5,7. Nós queremos louvar ao Senhor, mas de uma forma mais do que especial, porque Ele tem cuidado de nós. Aquele que quiser ficar em pé, o que quiser cantar sentado, fique à vontade, mas não deixe de lembrar disso. Deus tem cuidado de você. Eis-me aqui, esperando encontrar teu perdão, sua graça nos dá. Este é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver e posso ouvi-lo convidando-me a crer. Este é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que Ele está vindo e está aqui. Ele é quem salva, Ele é o Redentor. Por sua graça Ele nos libertou. Esse é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver e posso ouvir, convidando-me a crer. Este é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que Ele está vindo e está aqui. Ele é quem salva, Ele é o Redentor. Por sua graça Ele nos libertou. Este é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver e posso ouvi-lo convidando-me a crer. Este é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que
vindo e está aqui. Ele é quem salva, Ele é o Redentor. Por sua graça Ele nos libertou. Este é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver e posso ouvi-lo convidando-me a crer. Este é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que Ele está vindo e está aqui. Amém. E antes da mensagem, nós queremos ainda cantar mais uma canção. Que tem uma parte que ela diz muito importante, que muitas vezes não, sempre, né? Nós temos que nos diminuir, né? Muitas vezes nós queremos, né, sobressair, mas não. Me convém diminuir, né? Para que o Senhor cresça em mim. Isso é verdade. Esvaziar de tudo que eu tenho, de todas as coisas que eu coloco em primeiro lugar, esvaziar e tirar tudo, para que o Senhor habite e seja em primeiro lugar no meu coração. Aí as coisas vão acontecer. Aí você vai começar a enxergar o sobrenatural de Deus na sua vida. E é maravilhoso. Deus trabalhando em nós. Mas nós temos que nos diminuir. Essa música, eu convido a cada irmão a fechar os olhos, né? E cantar ao Senhor em forma de oração. E deixar que o Senhor fale com você nesse momento. Pois naquela cruz se entregou.
convite, meu Jesus. Enche meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu convido o pastor Mateus para trazer a palavra de hoje. Que Deus possa abençoar a cada um. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É um prazer, uma alegria estar aqui de novo. É muito bom estar de volta. Estamos no segundo culto presencial para a honra e glória de Deus. Como o pastor Tiago disse, saímos da UTI e estamos agora na enfermaria. Graças a Deus as coisas têm caminhando bem e as coisas só tendem a melhorar em nome de Jesus. E é muito bom estar aqui com os irmãos, sem voz metálica, sem Wi-Fi travando, ver os irmãos olho no olho, é muito bom estar aqui presente. E espero que a gente possa aprender um pouco mais sobre a oração. Esse mês é o tema da oração e do jejum. E hoje a gente vai aprender com a oração segundo o texto de 2 Crônicas 7, do 11 ao 18. Muito conhecido,
a oração de Salomão, onde tem aquele versículo muito famoso, que é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter. E a gente vai passando por ele, a gente vai entendendo quais são os planos de Deus para as nossas vidas com respeito a essa oração. Também quero dar um bom dia especial ao pessoal que está assistindo a gente aí das suas casas, que Deus abençoe vocês grandemente. E aqui vocês, pelo menos de maneira online, podem se sentir um pouco da família que é a Igreja de Deus Centro. Antes de dar início à pregação, vamos estar orando para que Deus esteja conosco neste momento, assim como Ele já tem estado desde o momento do louvor. Querido Deus, eterno Pai, que o Senhor continue conosco, Pai. É tão bom sentir a Tua presença aqui, de maneira presencial, Pai, com os irmãos. Essa comunhão, ó Pai, que faz falta para nós que somos cristãos. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da Tua palavra. Que o Senhor esteja conduzindo, Deus. E toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. No nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E eu peço que vocês abram ou desbloqueiem aí as suas Bíblias dos celulares no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Amém, os irmãos acharam? 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 11 ao 18, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e meu coração todos os dias. Quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará sucessor que domine em Israel. Então aqui a oração muito conhecida do grande rei Salomão, que foi o terceiro rei ali de Israel. E eu quero focar aqui no versículo 14, onde a gente encontra algumas virtudes, algumas coisas que Deus fala para o rei Salomão e que a gente pode tomar nos nossos dias atuais. Mas antes, vamos entender um pouco aqui do contexto que estava se passando nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Primeiro, Davi teve o desejo de construir um templo para Deus. Davi viu que as pessoas tinham as suas casas, tinham os seus lugares, mas ele viu que Deus não tinha um lugar específico onde poderia adorar o nome de Deus. E Davi colocou esse desejo no coração dele. Não, eu quero construir um templo, uma casa onde Deus possa morar e onde as pessoas possam se retirar até lá e adorar o nome poderoso dele. Só que Deus, ele impede Davi de fazer essa obra. Por quê? Porque Davi tinha derramado muito sangue, foi um homem de guerra, lutou em muitas batalhas, matou Golias, matou tantas outras pessoas. E Deus fala para Davi: Davi, você não vai construir, porque você está manchado com sangue inocente, você matou muitas pessoas, só que não vai ficar assim não, eu vou passar para o teu filho Salomão. Ele sim vai construir o templo do Senhor, o templo para mim no caso, porque eu vou colocar o período de paz durante o reinado de Salomão. E Deus pede a Davi e passa a responsabilidade para Salomão. Está lá em 1 Crônicas 22, 6 ao 19. Aí o que acontece? Davi morre, Salomão assume o trono, e a partir do 4º ano do reinado de Salomão, ele passa
a construir o templo. Antes disso, ele fez várias alianças com alguns povos que haviam ali no meio. Então, alguns povos doaram madeira, outros utensílios, e assim foi preenchendo a casa do Senhor, e a obra ia se expandindo. E ao fim do 11º reinado, Salomão conclui a construção do templo, ou seja, ele ficou 7 anos construindo o templo para Deus. Não tem nada a ver com o templo que a gente vê ali na rua João Negrão, ou lá no Brás de São Paulo. Era um templo muito mais majestoso, muito mais poderoso, e de fato ali havia a presença de Deus. E Salomão ele termina essa obra, e se a gente vê ali dos versículos 2 ao 5, é onde tem a construção do templo, e a partir do capítulo 6, Salomão ele consagra o povo, ele ora pelo povo, e também Salomão ele ora a Deus, entregando aquele templo, aquele lugar ali, que agora passa a ser o lugar de adoração dos judeus. Então eles passam a adorar a Deus ali naquele templo. Então Salomão ora a Deus e consagra o templo. A gente vai investir um tempinho também nessa oração que Salomão fez, que a gente vai descobrir algumas coisas que a gente pode ver quão preciosas são naquilo que Salomão orou a Deus. E no versículos do 11 ao 22, que a gente acabou de ler aqui, até o 18, Deus responde à oração de Salomão. Então, Deus respondendo ali, diz também que a glória de Deus encheu o templo. Haviam 120.000 ovelhas e 22.000 bois. Haja bicho, né? E diz que Deus derramou seu fogo ali e consumiu todo o holocausto. Então todo aquele sacrifício foi consumido, a glória de Deus esteve ali, o povo se prostrou diante de Deus, adorou a Deus Todo-Poderoso, e depois Deus responde a Salomão através, alguns dizem, de um sonho. Aqui só diz que o Senhor apareceu a Salomão de noite. Talvez tenha sido num sonho, mas Deus respondeu. E nos dias atuais, como é que está esse templo? Hoje, o templo passou por muitas mudanças, houve muitas guerras, o templo foi destruído, Neemias reconstruiu o templo com algumas pessoas, o templo foi destruído de novo, e reconstruído, destruído por volta do ano 70 pelo imperador Nero. E então, os muçulmanos os árabes invadiram aquele local e construíram uma mesquita, a famosa mesquita de Omar. Então, onde jazia o templo de Deus, hoje é uma mesquita. E também tem o Muro das Lamentações, que ainda ficou um espacinho, onde os judeus podem considerar como deles. Não, esse é meu espaço aqui, é o Muro das Lamentações, que é onde os judeus vão lá, fazem as suas preces. Ali tem um pouquinho de aglomeração, saudade de uma aglomeração. E o povo vai lá, entrega os seus pedidos de oração, coloca diante de Jeová, Yahvé, e eles oram ali ao Deus. Mas a gente pode ver, a glória tão poderosa de Deus chegou ali no templo, encheu todo o templo, e a gente também vai entender que Deus não está limitado a lugares. Por isso que esse templo hoje está desse jeito, virou uma mesquita. O que antes havia Deus ali, virou uma mesquita, mas não quer dizer que Deus seja fraco, mas é porque Deus não se limita a estar em lugares ou pessoas. Deus, Ele usa as pessoas da maneira que Ele quer, onde estiver. E vamos lá para o versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz ali, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Salomão diz assim, Deus diz para Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, povo de Israel, era um povo escolhido por Deus. Diz lá em Deuteronômio 7,6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há na terra. Deuteronômio 7, versículo 6. Então, Deus havia escolhido Israel, desde lá de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que te farei de ti uma grande nação, bendito serás onde estiveres. Então, Deus escolheu o povo de Israel. Veio Abraão, depois Isaac, Jacó, as 12 tribos, e eles eram um povo escolhido, povo especial, onde Deus via com carinho
cada uma daquelas pessoas. Se você ler as profecias de Jeremias, vai ver que toda vez Deus diz assim, ó, Jeremias, fala para esse povo, eu peguei vocês lá do Egito, trouxe com vocês pelo deserto, estive com vocês, e a gente vê como Deus tinha uma atenção especial pelo povo de Israel. E também, não só Israel, algumas pessoas que eram de fora, Deus também abençoou. O caso de Caleb, Raabe, Deus, ele salva todos. E a gente também entende agora a nova aliança. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e nós somos o povo escolhido de Deus. 1 Pedro 2,9 vai dizer que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, 1 Pedro 2, 9 ao 10, nós, cristãos, hoje somos o povo de Deus. Então, nós, como povo de Deus, se nós cristãos, que chamamos pelo nome de Cristo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então a gente entendeu que nós somos povo de Deus, somos aquele que é chamado pelo nome de Deus. As pessoas olham para nós e identificam como cristãos que servem ao Deus Todo-Poderoso. E daí Deus continua falando para Salomão, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Eu estou lendo um livro chamado Fundamentos da Oração. Estamos no mês da oração, né? Jejum e oração. E eu me senti desafiado a estar lendo esse livro justamente porque ele fala de oração. E tem tem uma passagem lá daquele livro que diz assim, vestir-se de humildade é vestir-se em oração. Se você gosta de traduzir, né, o Eduardo Fronteiras, Eduardo Bounds, ele diz isso, que vestir-se de humildade é vestir-se em oração. Então nós, para chegarmos diante de Deus, temos que nos humilhar. Orgulho, vaidade não combinam na oração. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Deus deve ser exaltado, glorificado quando estivermos orando. E lá em 1 Pedro 5b, diz assim, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, orgulho, vaidade, não combinam com a oração. Nós temos que estar vestidos de humildade quando estivermos perante o nosso Deus, perante o nosso Criador, porque foi Ele que nos criou. Por acaso pode o barro contender contra o oleiro? Por que você está me fazendo desse jeito? Não, na verdade é Deus quem tem que ditar as coisas, Deus é quem tem que nos moldar. E eu quero investir agora um tempinho com vocês para ler Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. É uma parábola muito conhecida, que é do fariseu e do publicano. E diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então a gente pode entender que o fariseu, como um mestre da lei, uma pessoa que sabia muito de Deus, ele sabia orar. Mas tem aquele versículo que Deus diz que as pessoas honravam a Ele com os lábios, falavam o nome de Deus com os lábios, mas o coração delas estava longe de Deus. Então uma oração orgulhosa fala de Deus, proclama a Deus, faz coisas de cristãos, mas o seu coração está longe. E era isso que estava acontecendo ali com o fariseu. E o republicano, que era uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com religião, ele estava ali no templo orando,
Ele reconhecia que era um pecador, que não sabia orar como convém e dependia de um Deus Todo-Poderoso. E Jesus disse que o republicano desceu justificado. Agora lá em 2 Crônicas, capítulo 6, eu quero ler aqui o versículo 22, até mais ou menos o 27, que a gente vai ver aqui a oração de Salomão, e a gente vai ver o quão importante é a oração. Diz assim: quando alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando ao justo para lhe retribuir segundo a justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Quando o céu se cerrar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos, do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho que andem, e dá chuva na tua terra que deste herança ao teu povo. Ali no slide eu coloquei 1 Crônicas 6, 12 a 42. Se vocês quiserem estar lendo depois, mas vão ter outras situações no qual o povo passava, e Salomão ora assim: se o povo cometer tal pecado e eles vierem até aqui e orarem, Deus vai perdoar. Então, a oração está intimamente ligada à humildade. Orar é ser humilde, e ser humilde é orar. Então, para nós orarmos, temos que estar nos portando de uma forma humilde diante de Deus, não com soberba, com orgulho, porque a gente depende de Deus, a gente não sabe como orar. A gente depende do Espírito Santo que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Mas Deus, Ele ouve as nossas orações. E o próximo ali diz: se me humilhar e orar e me buscar. Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus, Ele estava dizendo: me busquem que vocês vão me encontrar. Deus, Ele é acessível. O Wi-Fi celestial não trava, não falha. A fibra ótica de Deus não falha. Ela funciona 100%. Deus não vai ouvir as nossas vozes como forma metálica ou travando. A nossa oração vai chegar até Deus. E Ele coloca ali: se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Então busque a Deus. Onde você estiver, busque a Deus de todo o seu coração e você vai encontrar Deus. Deus, Ele vai chegar até você. E Ele diz justamente isso para o Salomão e para o povo de Israel, e diz para nós também: me busquem que vocês vão me encontrar. Mas me busquem de todo o coração. E a gente entende que Deus, Ele é acessível. Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele vai nos responder. Continuando ali: e se converter dos seus maus caminhos. Então nós já nos humilhamos, oramos e também nos convertemos dos nossos maus caminhos. Colossenses 3, 8 ao 10 diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, se converter, mudar de caminho, mudar de rota. Se o pecado vai para o lado esquerdo, vamos para o lado direito. Já leram O Peregrino? É um livro muito bom e trata justamente disso, da caminhada cristã. E muitas vezes ele ali é confrontado pelo pecado, pelo próprio diabo, mas ele permanece firme, porque ele tinha o coração convertido, um coração que abandona toda essa ira, toda essa indignação, toda essa maldade, toda a linguagem obscena, toda a mentira e tantas outras coisas mais. Então, se a gente se converter dos nossos maus caminhos, então Deus diz assim para Salomão:
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Tá, o versículo 16. Então é isso que Deus fala para Salomão. Se vocês que se chamam cristãos, que reconhecem a Jesus como Salvador, se vocês se humilharem, orarem, me buscarem, se converterem dos seus maus caminhos, então Deus ele vai ouvir os nossos pedidos. Deus ele fala ali que ele ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salmo 113, versículos 5 e 6 diz assim: Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Então Deus ele está de olho em nós, está de olho nos nossos corações. Diz aqui que Deus ele se inclina para ver o que está acontecendo aqui na terra e também no céu, diz ali. Então Deus ele sabe das suas angústias, sabe o que está passando com você, sabe das suas alegrias. Deus ele sabe de tudo isso, porque ele olha para você, ele olha para nós e ele diz ali que se a gente se humilhar, orar, ele vai nos ouvir, vai perdoar nossos pecados, vai sarar a nossa terra, sarar nossa família, seja lá o que a gente estiver passando. E diz ali, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Deus ele está com os olhos atentos, está com os ouvidos atentos, e Deus ele fala. Deus tem boca para falar. Deus não é como os ídolos de antigamente. Se você ler o livro de Isaías, uma das maiores condenações que Deus faz para o povo de Israel é a idolatria. Ele vai dizer, vocês confiam em pedaços de madeira, em pedaços de ferro, de prata, de ouro, mas eles não te ouvem. Vocês oram, oram, oram. Ou como aconteceu com o profeta Elias, que ele estava lá no Monte Carmelo, e os profetas de Baal começaram a fazer muitas coisas ruins com eles mesmos. E Elias, no tom de zombaria, disse, talvez o seu Deus tenha tirado férias, tenha viajado ou estava dormindo. Sabe, irmão, que Deus ele não dorme. Jesus disse que o meu Pai trabalha até hoje. 2000 anos atrás ele disse isso, e 2000 anos depois, Deus continua trabalhando, Jesus continua trabalhando. E ele está olhando para nós. Ele inclina para ver o que se passa no meu trabalho, nos seus estudos. Deus ele se inclina e nos abençoa, nos dá uma direção. E para algumas considerações também, para a gente estar levando na nossa vida de oração. Porque a vida de oração, ela é um hábito. Se a gente tiver um relacionamento bom com Deus, tem que se tornar um hábito. Se eu não conversar todo dia com a Priscila, eu não vou conhecer ela direito. E se eu não conversar com Deus todos os dias, eu também não vou conhecer Deus direito, o que Ele quer de mim, o que é para eu fazer. E a gente entendendo isso, que Deus ele ouve as nossas orações, Deus ele pede para nós buscarmos Ele, e Ele vai se deixar ser encontrado, Deus vai se mostrar para nós, e a gente precisa ter um hábito de oração. Não sei como que é a tua rotina. Se for 10 minutos, amém. 3 vezes por dia, 5 vezes por dia, amém. Mas quanto mais você ora, não é assombração que aparece não, tá? Mais vontade de orar você quer ter. Então, quanto mais orar, mais vontade de oração temos que ter. O Martim Lutero, ele disse que orava 3 horas antes de começar o dia. Óbvio, era outra realidade, outro povo, não tinha esse negócio de pegar ônibus, tantas outras responsabilidades naquela época. Ele era um monge, então só vivia ali para o monastério, mas ele disse que orava 3 horas antes de começar o dia. Então você imagina, das 4 da manhã até as 7 da manhã. E não estou dizendo para você fazer isso, mas ore, busque a Deus. Jesus Cristo ele orava, e ele é nosso exemplo maior. E algumas considerações que eu coloquei ali se humilhe diante de Deus. A gente vê ali
versículo de 2 Crônicas 7,14, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Oração e vaidade e orgulho não combinam. Oração e humildade, sim. Temos que nos humilhar diante de Deus, ser humildes, reconhecer que Deus é o nosso Criador, é o nosso Salvador, nosso Redentor. Jesus Cristo ressuscitou e é por conta de Jesus Cristo, essa ressurreição, que nós podemos orar. Se não fosse por isso, ai de nós. Deus ouve as nossas orações, não duvide disso. Tiago 1 fala que se a gente tiver falta de sabedoria, basta a gente pedir a Deus que Ele vai nos dar. Mas precisamos orar com fé, não é orar duvidando. Temos que orar com fé, sabendo que Deus vai atender o nosso pedido conforme a vontade dEle. Nós temos que reconhecer também que não sabemos orar como convém. Os discípulos chegaram ali para Jesus e falaram: Senhor, nos ensina a orar. Semana passada eu falei para os jovens que os discípulos já estavam acostumados, com Moisés, com Abraão, com a oração, dessas pessoas. Provavelmente deve ter lido essa oração aqui do Salomão. E eles chegam para Jesus e falam: Jesus, nos ensine a orar, porque a gente não sabe. Jesus, com toda a sua humildade, ensina os discípulos a orarem. O apóstolo Paulo também diz que a gente não sabe orar como convém. Romanos 8, 26. E é necessário que o Espírito Santo interceda por nós. Então reconheça isso também, que a gente não sabe orar como convém e dependemos de um Deus Todo-Poderoso. Examine-se a si mesmo e os pedidos que temos feito. Tiago 3,3 diz que vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastardes nos vossos prazeres. E a gente examinar o que a gente está pedindo. Senhor, me ajude. Será que eu não estou pedindo isso para que seja feita a minha vontade, não a tua? Reconheça a soberania de Deus. Deus, Ele está movendo. Deus é que nos move, Deus é que move a igreja. A gente pode perceber que mesmo durante a pandemia, eu tenho a oportunidade de acompanhar alguns pastores que são de fora, pastores também da Igreja de Deus, e também a nossa Igreja de Deus aqui no centro. A igreja não parou durante a pandemia. E Deus, Ele é soberano sobre essas coisas. Não é por conta que a igreja é especial, mas é porque Deus está ali no comando dessas coisas. Deus é quem conduz a sua igreja, e mesmo diante das dificuldades, a igreja cresce, a igreja prospera, e Deus continua agindo no meio do seu povo. E vai continuar assim pelo resto das nossas vidas. A igreja foi fundada 2000 anos atrás e persiste até hoje. E o último ponto ali que eu queria citar é: faça da oração um hábito, sem deixar torná-la um vício. Então, a oração tem que ser um hábito. Nós temos que tomar cuidado com o vício. Igual o pastor Tiago falou semana passada dos piá dele, que ele estava orando mais rápido. A gente entende que é criança, mas nós como adultos, a gente passa por isso também. Às vezes fazemos orações repetidas, orações que a gente acaba dormindo, depois. Mas a gente tem que fazer da oração um hábito, sem deixar tornar um vício. Não ficar viciado, aquela oração viciada. Porque isso também é ruim. Irmãos, a vida de oração é uma escola. Eu espero que todos os anos a gente possa estar juntos lá, se matriculando para fazer parte dessa matéria. Porque a oração ela é muito importante para o cristão. A gente viu aqui na passagem de 2 Crônicas, onde Deus fala ali para Salomão: se o povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Cristão, nós temos que orar, como já temos feito, mas precisamos continuar orando mais e mais, para que a gente entenda a vontade de Deus aqui na terra e para que assim o Evangelho seja cada vez mais espalhado para a vida das pessoas que não têm Jesus Cristo ainda no coração. Convido vocês agora a ficarem de pé. Vamos estar fazendo uma oração para finalizar. E eu vou dar um spoiler aqui, porque a próxima música é Os que Confiam no Senhor, E a gente tem que ter isso em mente, que os que confiam no Senhor não se abalam. Você está passando por alguma dificuldade, alguma angústia,
Confie no Senhor que você não será abalado, porque Deus ele é firme e forte e Ele não vai deixar com que a gente perca as esperanças, porque Deus ele não falha. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Curou no passado, cura hoje e vai curar no futuro. Independentemente, época de pandemia, época sem pandemia, época de fartura, sem fartura, Deus ele vai estar ali conosco e Ele vai continuar sendo o mesmo. Então vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ensina aos nossos corações a maneira como devemos nos portar como cristãos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nas nossas fraquezas, que a gente possa reconhecer a Ti como soberano sobre nossas vidas, aquele que nos dá as instruções corretas, aquele que sabe o nosso futuro, que a gente possa confiar em Ti, Deus, porque o Senhor é poderoso, grandioso e sempre tem o melhor para nós, sempre tem pensamentos de paz a respeito de nós. Oro, Senhor, que esta cidade possa ter paz, Curitiba, região metropolitana, como o Senhor pediu lá para os israelitas, orem pela paz da cidade lá na Babilônia, e pela sua paz vós tereis paz. Derrama paz sobre esta cidade, sobre a casa dos meus irmãos aqui, Deus, que a gente possa ser protegido pelos teus anjos. Derrama também chuva, ó Deus, que nós tanto precisamos, que possa chover acima do previsto, ó Pai, que possa encher as nossas represas, mas que com as represas cheias também, Deus, a gente possa ter consciência e sabedoria do uso desse recurso tão essencial que o Senhor deu para nós. Nos abençoe, ó Pai, que a gente possa estar aprendendo a orar contigo, aprender a orar com Jesus, e que a gente possa nos portar humildemente diante de Ti, porque diz a Tua palavra que os humilhados serão exaltados. E a gente crê que isso acontecerá lá no céu. Estaremos juntos de Ti, louvando ao Teu nome por toda a eternidade. Muito obrigado, Deus, por este momento tão especial, por este culto. Obrigado por cada irmão aqui, cada irmão que assistiu a gente de suas casas. Que o Senhor possa proteger a cada um, Deus. Abençoe os seus trabalhos, seus estudos, e que a gente possa cada vez mais confiar em Ti. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos ainda cantar uma canção, e é como o Mateus falou, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eu nunca fui para Sião, mas devem ser muito, né? Devem ser altos e que não se abalam com qualquer vento ou coisa assim, né? Então, que nós possamos ser assim, como os montes de Sião. Vamos cantar bem alegres, você aqui, você que está em casa. E não esqueça, mesmo de longe, né, dê uma ótima semana para o seu irmão, né, para que ele possa também resistir essa semana com a paz do Senhor. Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá.
de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana. Fiquem na paz.